Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, eu sou Alexander Vieira, jornalista, e agora você vai ficar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixe o seu like e conheça também o nosso clube de membros. Hoje tem live. E é uma live diferente, não vai ser só comentários ali, a gente vai poder interagir. Não, eu vou colocar vocês na tela também pra gente bater um papo tete a tete, mesmo que seja de maneira online, hoje às 8 horas para o pessoal do Mundial 2005, tá? Bora falar sobre o São Paulo? O São Paulo conquistou a vitória contra o São Bernardo e podemos dizer que venceu e convenceu, né? Por mais que talvez não tenha sido uma partida, meu Deus, que futebol encantador, mas o São Paulo teve uma vitória contundente contra o São Bernardo. O São Bernardo que tem a segunda melhor campanha, né, desse Paulistão, então não foi também qualquer adversário que o São Paulo enfrentou, mesmo fora de casa. O São Paulo conseguiu ali com um time mesclado, né? O Zubeldia aproveitou ali para fazer também alguns testes, escalou os 3 zagueiros, deu oportunidades para Wendel, André Silva, outros atletas ali. Então, o São Paulo conseguiu uma vitória contundente. Era uma vitória onde a gente esperava que seria rotineira no Paulistão, né? Antes tarde do que nunca, é verdade. Essa vitória também afasta, pelo menos por um tempo, toda a pressão que estava sobre os jogadores, sobre a diretoria, sobre Zubeldia também. Então é uma semana onde o São Paulo vai ter uma semana cheia para poder trabalhar, né? Hoje, nessa segunda-feira, os clubes vão se reunir e a Federação Paulista vai definir ali o horário das partidas de quartas de final, os dias, vai estipular ali tudo bonitinho também, quem é que vai transmitir qual jogo. Então as emissoras que detêm os direitos vão estar conversando. Então o São Paulo vai ter uma semana cheia para poder trabalhar, uma semana com tranquilidade, né? Porque o São Paulo venceu 3-1, uma boa vitória, e ela foi construída de uma maneira que foi merecida, né? O pênalti, inclusive, do São Bernardo foi um pênalti bem questionável. Eu, Alexander, não marcaria, acredito que foi ali meio que... Eu diria que sabe, caiu, foi pênalti, sabe? Acho que não era lance ali para realmente ter a marcação de pênalti, mas aí também, tá? Tem uma questão. Não acho que houve o toque suficiente para ter o pênalti, mas eu entendo e concordo com o VAR não ter chamado, porque às vezes a gente acha que o VAR tem que se meter sempre em todo lance, e não é. O VAR ele tem que acabar com erros claros. Então, por exemplo, ela foi lá e falou, o VAR, o que você deu aí? Houve um toque, o cara caiu, eu dei pênalti. Foi isso que aconteceu, então tá bom. Porque aí seria interpretativo do lado, tipo, não houve esse toque, então é um erro claro, então você vai ter que ver aqui. Não, tipo, eu acho que não foi pênalti, dá uma olhada aqui de novo. Pelo menos o VAR não foi criado para isso acontecer, ele foi criado para acabar com erros claros. Mas o pênalti no campo, para mim, foi um erro da arbitragem e não do VAR de ter marcado, mas nada que tenha manchado ali a vitória do São Paulo, que foi muito contundente, foi muito importante, e o São Paulo está na próxima fase como líder do seu grupo, que era o mais importante. Zubeldia, após a partida, né, em coletiva, eu gostei bastante da coletiva como um todo, e o Zubeldia, ele tem, né, as coletivas dele, em grande maioria, são muito positivas, são muito bacanas, né? São coletivas que você gosta de acompanhar. Ele é um cara que ele é comunicador, né? Ele tem formação jornalística, então ele sabe lidar bem com as palavras, ele sabe explicar bem, e eu acho muito legal do Zubeldia que em momentos de crise ele chama a responsabilidade. Antes do jogo ele já tinha dado uma entrevista lá para a TNT, onde ele falando, não, realmente existe uma pressão e a torcida tá correta em ter pressionado e em falar que o meu trabalho não tá sendo bom. E eu acho que isso é assumir o meia-culpa, que é muito difícil, né, nos egos e arrogâncias que hoje tem no futebol em todas as áreas, né, seja dos jogadores, comissões técnicas, diretores, presidentes, em alguns casos até torcidas. Então é interessante você ver um cara
com esse papel de liderança, falar, não, realmente, o trabalho não tá legal, não foi bom, e ele corroborou isso na coletiva. Ele não, em nenhum momento ele falou de animosidade dos jogadores, né? Em nenhum momento ele falou, não, realmente os jogadores não estavam mobilizados, ou a diretoria também não está pagando o que deve. Então ele não jogou responsabilidades, em nenhum momento também ele chegou e falou, não, ó, todo mundo tem culpa. Porque às vezes, né, o cara, o time não tá legal, mas também tem salário atrasado, os jogadores também não estavam com aquela vontade toda. Não, ele pegou totalmente a culpa e jogou para ele. É óbvio que isso tem pontos positivos e tem pontos negativos para ele, porque lá na frente isso pode se voltar contra ele. Mas já não é a primeira vez que ele protege todos os seus, ele protege desde os seus comandados até quem o comanda, que são o pessoal de cima dele. Então, se há pontos a serem questionáveis no trabalho do Zubeldia e eles são aos montes, a gente pode colocar isso como uma qualidade muito interessante e um diferencial também do Zubeldia, sabe? Acho que a única vez que ele reclamou de fato foi lá após o confronto contra o Botafogo, onde ele pediu 5 reforços. Só que aí depois ele entendeu completamente, houve essa conversa, né, de diretores com ele para entender qual que era o São Paulo de 2025, com o FIDIC e tudo e tal. Ele aceitou isso e hoje ele protege mais os seus. Então eu achei muito bacana e acho muito legal isso da parte do Zubeldia, é algo a se destacar. Vamos ver se dentro do campo essas coisas também continuarão. Agora, trazendo um pouco mais de informação sobre essa formação de 3 zagueiros. É algo que o Zubeldia está pensando para o futuro? Sim. Pelo que a gente pôde conversar com algumas pessoas antes do vídeo, eu falei, né, que poderia ter a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, porque é algo que ele está vendo, né, até acreditava que ele poderia usar outros jogadores, mas que o esquema, ele começou a entender que pode ser uma possibilidade real. Resta ver, né, contra o Novo Horizontino, se ele, atuando em casa, se ele vai voltar com o quarteto ou se ele vai colocar os 3 zagueiros. Mas será um esquema que terá mais uso, ele utilizará mais esse esquema com 3 zagueiros a partir deste momento. Talvez ele possa variar, né, ou jogar com um quarteto em algumas partidas, em outras ele vai jogar com esses 3 zagueiros. Resta ver também a questão do Pablo Maia, se ele vai retornar, porque o Pablo Maia é o único primeiro volante que ele tem hoje dentro do grupo. E acho que para você jogar com um quarteto, você precisa muito da presença do Pablo Maia, porque as fragilidades defensivas que já existem com o quarteto, elas se potencializam com a ausência do seu único primeiro volante. Então, mas a informação que a gente tem é de que sim, esse será um esquema mais utilizado. Aí é óbvio, né? Também a gente trabalhar com, não, a partir de hoje ele vai utilizar, ainda não tá nessa questão, porque é algo de futurologia, né? Ele vai analisar jogo a jogo, ele vai analisar situações a situações, para ele entender, olha, realmente para esse jogo eu vou com 3 zagueiros, com esse não eu vou apostar no quarteto. Então, e é isso que faltava também um pouco do Zubeldia, né? De talvez variar esse esquema. Eu não sou totalmente contrário ao uso do quarteto. Acho que em jogos específicos pode funcionar, principalmente atuando no estádio do Morumbi, com o calor da torcida e tudo. Acho que esse quarteto pode acabar vingando, mas não é para todo jogo, né? Não é para todas as situações. E acho, e tenho também a informação de que o Zubeldia entendeu isso, compreendeu e deve fazer algumas mudanças aí com o decorrer dos jogos. Sobre Pablo Maia, ele saiu ainda foi no segundo tempo, né? Ou foi no primeiro tempo? Caramba, agora foi no primeiro tempo. O Pablo Maia acabou saindo lesionado, né? E aí houve até uma pancada ali onde ele há um choque com o jogador do São Bernardo, aí o pé dele acaba ficando na grama e há uma torção. Pelo que a gente pôde conversar previamente com algumas pessoas, e repito, previamente, ou seja, sem o diagnóstico. O Pablo, ele saiu chorando de maca, né, com algumas dores, reclamando de muitas dores. Os médicos que lá estavam e ajudaram ele a sair do 1º de maio, que é o estádio, alegaram que possivelmente grandes chances de ser uma torção de tornozelo. E aí vai analisar a gravidade. Assim que acabou o jogo, assim que ele saiu do jogo, ele foi encaminhado
para um hospital para a realização de exames. E aí esses exames devem sair aí ainda na manhã desta segunda-feira, no mais tardar ali no horário do almoço, e aí o clube deve divulgar ali o que de fato aconteceu com o Pablo. A gente torce para que seja o menos grave possível, né? A cena de novo é feia, né? O Pablo ele acabou realmente prendendo ali o seu pé na grama, não houve um inchaço, o que ainda também é preocupante, porque às vezes quando incha, pode ter sido só uma luxação ou algo nesse sentido e é menos grave. Mas como não houve um grande inchaço, por exemplo, como aconteceu com o Alisson, então o São Paulo tá de olho nessa situação para ver a gravidade. Então logo teremos mais notícias do Pablo, a gente torce para que seja o menos grave possível. O Pablo é muito importante para esse time, é o único primeiro volante que o São Paulo tem. O Luiz Gustavo está começando ali a fazer os trabalhos de retorno, já deu o prazo de retorno bonitinho, mas ele não deve, né, deve treinar, começar a treinar a partir dessa semana, deve ser desfalque contra o Novo Horizontino, quem sabe numa eventual semifinal ele já esteja à disposição, mas vai faltar ritmo de jogo, tudo aquilo, então deve ficar de fato 100% somente para o Campeonato Brasileiro. O Santilongo acabou saindo, tem a questão, né? Tem o Luan ali dentro, mas o Luan ele não faz parte dos planos do São Paulo. O Negrucci deve retornar agora em março para já começar ali os treinamentos. Aí faria, né, uma espécie de pré-temporada ali mais curta, algo como fez o Cedric, o Wendel, então ele precisaria de pelo menos ali uns 10, 15 dias para começar a estar 100%. Então fica toda essa questão do Pablo, que pode ser um problema aí para os próximos jogos. A gente torce para que seja o menos grave possível, que o Pablo esteja aí em condições, tá? Para a gente fechar, trazendo essa questão de volante, Thiago Mendes no Atlético Mineiro. Rapaz, o Galo entrou forte aí na disputa pela contratação do jogador, está com bala, está com cancha ali, inclusive, para pagar grande parte ali das luvas, de maneira à vista ao atleta, o que atrai os olhos do jogador. O Galo está precisando de um novo volante após a venda do Otávio para o Fluminense, e aí numa análise ali de mercado chegou-se ao nome do Thiago, e aí o Galo está tentando acelerar ali as tratativas com o jogador, também não descarta a possibilidade de assinar um pré-contrato. Paulo Pitombeira, que é o empresário do atleta, afirma que sim, os dois clubes estão de olho, que hoje o Atlético Mineiro estaria mais propenso a conseguir a contratação do jogador, mas que ele não descarta a possibilidade, até por conta do carinho que ele tem junto ao São Paulo, e também, né, essa lesão do Pablo, quem sabe pode acabar acelerando ali as tratativas do São Paulo. O São Paulo estava numa situação de stand-by, vamos esperar, vamos ver ali até quando acabar o seu contrato, em que pé estaremos, se a gente vai poder fazer esse investimento, porque o Thiago Mendes não é um jogador barato, é um jogador que jogou por muitos anos na Europa, estava jogando no Catar, então tem um salário que não é dos mais simples, né? Talvez ele chegaria ali para ser um top 5 salários do São Paulo, então é um jogador que existe um investimento considerável a ser feito. Então o São Paulo preferiu, mesmo com o acerto com o jogador, esperar esse encerramento de contrato em maio para começar a abrir conversas. Já o Galo já está tentando fechar essa situação agora, para assim que acabar o contrato dele lá no Catar, ele já retorna e já fica à disposição ali do Atlético. Então São Paulo tá meio que disputando aí com o Atlético Mineiro toda essa situação, e aí o Galo hoje, as coisas podem acabar modificando. Hoje o Galo está na frente, um pouquinho ali na frente do São Paulo nessas tratativas. O Thiago, que chegou a receber sondagens do Botafogo, do Cruzeiro também, e teve mais o Vasco. E o Vasco, foram 3 equipes que chegaram a fazer sondagens, perguntas. Olá, tudo bem, Thiago, como é que você tá? Como é que tá aí? Se interessaria? Quanto você quer ganhar aqui no Brasil? Como é que tá a sua situação aí e tal? Legal, qualquer coisa a gente retorna. Esses 3 clubes não retornaram. Quem retornou foi, de fato, o Atlético Mineiro, que está de olho aí na contratação do atleta. Beleza? Acho que esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Sobre Alan Franco, renovação, o pessoal tá falando bastante.
Eu consegui um pouquinho do lado do atleta em relação à renovação. A gente está apurando ainda algumas arestas em relação ao São Paulo, mas a gente vai deixar aí para o próximo vídeo, quem sabe, né, nessa segunda-feira a gente consegue um pouco mais de respostas, no plural, e aí a gente pode trazer um pouquinho mais de detalhes aí em relação ao Alan Franco, mas pelo que eu pude entender por enquanto, a renovação não está andando, mas a gente vai trazer mais detalhes amanhã. Beleza? Se você quiser fazer parte hoje da live, às 8 horas, Clube de Membros aqui, Mundial 2005, te boto na tela, a gente bate um papo ali bonitinho, rapidinho, né? Bota ali 10 minutos, 15 minutos, não sei, a gente vai vendo ali quem for aparecendo na live, ou a gente bota todo mundo junto para bater um papo e segue a vida. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!